Saúdo a todos mais uma vez com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E hoje nós queremos dar sequência à nossa série Ensina-nos a Orar. Hoje eu gostaria de meditar com vocês na segunda parte da oração do Pai Nosso. Estivemos aí nos últimos programas meditando sobre a primeira parte, a parte do Pai Nosso. E hoje nós gostaríamos de meditar na segunda parte, a parte do Pão Nosso. Capítulo 6 do livro de Mateus e o verso 11. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? É interessante pensar nessa segunda parte da oração do Pai Nosso, fazendo um paralelo com a primeira parte. Se analisarmos bem, quando nós falamos do Pai que era nosso, nós vamos entender que o pão também é nosso. E há um detalhe interessante. Se a nossa relação, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus na primeira parte do Pai Nosso é uma relação mais espiritual, no plano, no mundo espiritual, uma relação com o Pai, na nossa segunda relação, na segunda parte da oração do Pai Nosso, é o plano material, na nossa relação com o próximo. Portanto, o mundo material, o mundo do pão nosso. Mas em todos os dois casos, tanto o Pai é nosso, como o pão é nosso. E mais uma vez, o princípio da oração do Pai Nosso aparece aqui, que nós não podemos ser individualistas. Esse Pai é um Pai que não é exclusivo de uma denominação, de uma pessoa, de um grupo religioso específico, de um pastor, de um apóstolo, mas nós podemos entender que no mesmo princípio da primeira parte da oração, o pão, o mundo material também não é só de uma pessoa. E mais uma vez, aqui é contestado nessa oração, ou a forma de orarmos de forma individualista. Nós não podemos orar pensando apenas em nós, mas no Pai, na vontade do Pai, mas principalmente pensando no próximo. Num Pai que também chega até Ele, mas que nós também podemos chegar até Ele levando o pão, dividindo ou compartilhando com Ele o nosso pão. O pão é nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. Ficou bem claro também, na última semana, quando fizemos a analogia entre o reino de Deus, Venha o teu reino, esse reino que é assim na terra como no céu, cuja vontade de Deus é soberana e está também acima de tudo e de todos, e que ela é a mesma vontade que é cumprida na terra, ela também chega aos céus, e a vontade dos céus também é a vontade aqui nesse planeta, nesse espaço que nós convivemos. Assim também se organiza a relação da oração do Pai Nosso, pensando nessa analogia, nesse paralelismo entre o Pai Nosso que está nos céus, porque o Pai está nos céus, e o pão nosso que está na terra. Então estamos numa relação de dois mundos, aparentemente. O mundo do Pai nos céus, que está nos céus, e o mundo do pão, que está na terra. Mas aí, voltando à discussão da semana passada, será mesmo que o pão está apenas na terra? O pão nosso é o pão apenas do mundo material? Quando nós voltamos ao verso anterior, ou à última reflexão que tivemos sobre a oração, nós aprendemos que é assim na terra como no céu. Então, quando nós compartilhamos o pão, quando nós dividimos o pão, quando esse pão não fica apenas para si, quando eu aprendo a entender que eu posso dividir com meu irmão aquilo que eu tenho, o pouco que eu tenho, então quando eu aprendo isso, isso também tem repercussão, faz parte do mundo espiritual. Porque quando eu atendo a necessidade do meu irmão, quando eu chego ao meu irmão naquela necessidade, ou a pessoa que está precisando, como nós falamos na semana passada, quando fazemos a um desses pequeninos, é a Jesus que fazemos. Então, tive fome e não me destes de comer, Jesus disse. Mas quando foi isso, Senhor?
quando você deixou de fazer a um daqueles pequeninos. Então, sim, nós, ao dividirmos o pão, a compartilharmos o pão, a não ajuntar tesouros nessa terra que não vai me beneficiar, nem beneficiar a ninguém, nem a minha família, nem a ninguém, reter apenas para você, ou reter apenas para os seus caprichos, para ostentar, quando você não faz nada para abençoar a pessoa com o que você tem, com o que Deus lhe deu, então pode ter certeza que você está deixando também de abençoar e de realizar a obra do reino de Deus, de investir no reino de Deus, porque é assim na terra como no céu. Amém? Eu acredito que essa parte da oração do Pai Nosso, ela já está bem nítida na mente de vocês. Quando nós aprendemos que quando algo é realizado, algo é feito aqui na terra, também há, digamos assim, uma relação, também é visto, é quisto também nos céus. Nós estamos investindo, o reino de Deus está em nós, como disse Jesus, mas estamos trabalhando para o reino de Deus. Vivemos em função do reino de Deus ao fazer isso. Amém? Então, quantas vezes as pessoas estão orando assim: ah, Senhor Deus, me dê um carro, me dê uma casa, não me deixe viver em privação. E apenas eu. Mas quando eu orar a Deus e pedir o pão, pedir que eu não possa viver de um aluguel, que eu possa me lembrar também da pessoa que também está na rua sem um cobertor, está vivendo sem esperança, está a ponto de cometer um suicídio. Pense no outro também. Esse é o princípio da oração do Pai Nosso. Interessante também ainda meditar um pouquinho que o texto diz: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, ou nos dá hoje. Quando nós pensamos esse pão nosso de cada dia, aí a gente remete diretamente ao contexto em que o Pai Nosso foi escrito, ao contexto em que Jesus vivera. Nós entendemos que de fato o pão era de cada dia mesmo. Os trabalhadores da época de Cristo recebiam um denário, era o salário do dia. A gente aqui às vezes recebe por mês, anualmente, mas aqui no tempo de Cristo eles recebiam o salário do dia. Era o salário que eles recebiam, era o salário que eles recebiam, e com aquele salário eles compravam o pão do dia. Eles viviam um tempo de escassez. Naquela época quem dominava era o Império Romano. Então o Império Romano, de certa forma, cobrava muitos impostos, e aquela nação, principalmente o povo de Israel ali, vivia da escassez, porque a maioria do que eles ganhavam, ou a maioria do que eles produziam, era tudo levado como impostos para Roma. E aí eles tinham que viver com pouco, pagavam muitos impostos e conviviam com pouco. E o pouco que eles tinham era o suficiente apenas para a alimentação do dia. Era o pão nosso de cada dia. Mas Deus mesmo assim manteve aquele povo, assim como mantivera lá no passado, com o maná, dando o maná de cada dia. Então eles tinham sim o seu maná de cada dia, o seu pão de cada dia. E apesar da escassez, muitas daquelas pessoas cumpriam um princípio ainda da sedacá, da justiça, e cumpriu o princípio de quê? Da hospitalidade. Mas quando alguém era convidado, sei lá, para fazer uma refeição na casa do outro, e às vezes deixava as sobras, não comia tudo, era considerado uma desfeita com o dono da casa, com aquele que convidara. Por quê? Porque diante de um tempo de escassez, eles não podiam deixar sobrar nada. Então realmente era um tempo de escassez e era o de cada dia. Mas, olhando para o tempo de hoje, apesar de muitos anos de história já terem passado, muitas vezes nós estamos vivendo num tempo de escassez também, de desperdício. E nós não temos motivo para dizer assim: não, eu não posso dividir o meu pão, o pão é meu, eu adquiri com minhas próprias forças, o meu braço forte, eu trabalhei, fulano que quiser que trabalhe, eu estou lá na igreja, já é suficiente, eu estou
orando, buscando a Deus, eu sou pastor da igreja. É assim? A parábola do semeador, ela ilustra bem isso. Passa assim, então, um sumo sacerdote, depois um levita, trazendo para os tempos de hoje, seria equivalente ao pastor, ao diácono, e ele diz, não, já tenho a minha função no templo. A minha preocupação é com o pão espiritual, com o espiritual. Eu não tenho nada a ver com esse mundo material. Deixa aquele homem abandonado na estrada. Enquanto vem outro, que nem religioso era, e que era de uma nação, de um povo que era considerado inimigo e pagão. Ele vai, ajuda aquele rapaz, coloca no jumentinho, leva para a hospedaria, paga todas as suas despesas. Quem você acha que naquele dia está mais retratado aqui nessa oração do Pai Nosso? Os dois primeiros, o sacerdote e o levita, ou aquele homem que aparentemente não tinha nenhuma religião? Claro que o segundo. Jesus faz essa pergunta aos fariseus. Quem então foi o próximo aí? Então, o terceiro foi de fato o próximo. E será que naquele dia, quem espiritualmente, a oração de quem foi ouvida naquele dia? A oração daqueles que fizeram a oração lá no templo, ou a oração daquele homem que alimentou, deu pão, dividiu com ele o que tinha, pagou suas despesas? Claro que este último que eu acabei de falar, porque foi assim na terra como no céu. Ao fazer a um daqueles pequeninos lá, ele estava fazendo para quem? Para Deus. Então não adianta você dizer, nós somos justificados pela graça, pela fé. O apóstolo Paulo diz, mostra a tua fé sem obras. Não que eu acredite que as obras sejam para a salvação, eu já disse isso. É um movimento de graça. É a graça que se movimenta em direção a mim, e que eu, pensando assim nos braços da cruz, né? A graça que se movimenta em direção a mim, e que eu estendo essa graça ao meu irmão. Então, é assim na terra como no céu. Então, o que eu faço, o que eu realizo aqui, o pão que eu divido, que eu compartilho, com certeza, eu estou também fazendo uma obra espiritual. Eu estou investindo no reino de Deus. Eu estou trazendo o reino de Deus até a terra. Eu estou vivenciando o reino de Deus em mim. Eu estou vivendo como um cidadão, ou me comportando como alguém que vive na lógica do reino de Deus, e não desse mundo. Porque enquanto o mundo age diferente, mas o mundo não é assim, o mundo é egoísta, cada um por si, Deus por todo. Mas eu não sou assim, porque o reino de Deus vive em mim, eu sou diferente. As pessoas veem diferença na aparência, né? Ah, porque se veste desse jeito, se veste de outro jeito. Mas a diferença está nas atitudes de um salvo e de um remido. Aquele que é capaz de oferecer graça, porque já receber a graça do Pai. Então, irmãos, nesse sentido, também, devido ao tempo, eu encerro aqui dizendo o seguinte: que nós possamos vivermos de fato como cidadãos do reino de Deus. Pessoas que de fato vivenciam na prática a oração do Pai Nosso, que também é a oração do Pão Nosso. E que possamos entender que esse Pai é nosso, mas esse Pai que é nosso é aquele que nos convida também a dividir o pão. E mesmo em momentos de escassez, como vivi no passado, mas eu não tenho condição, está muito difícil as coisas. É possível sim ainda ser hospitaleiro, é possível sim compartilhar o que tem. Amém? E a oração diz o que? Encerra: dar-nos hoje. Porque tenha certeza que o que você tem será multiplicado. O pão que você tem será multiplicado. Lembra da história dos 5 pães e 2 peixinhos? O que tem aí, menino? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou uma multidão com ele.
Lembra da história da viúva de Sarepta? O que tem aí, ó, um azeite e um pouco de farinha. Traga. E Deus multiplicou. O que é que você tem hoje? Eu não tenho quase nada, mas o que eu tenho, eu posso oferecer, compartilhar e dividir com outra pessoa. O que você tem aí? Tenha certeza que Deus vai multiplicar.